O Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. Está na turma do Bayern de Munique para conseguir penetrar na área ao centro e é o gol do gol. O Peco João Pinto tinha mais a mão, rescaldo da vitória em Rio Maior, por 1-0 perante o Casa Pia, golo de Rodrigo Mora, mais um golão do miúdo, com roleta à mistura e tudo. Vamos fazer esse rescaldo, vamos começar como sempre pelo 11, o 11 esse, Pis, que não teve grandes novidades. Isto partindo do pressuposto que já sabemos a razão de Samu ficar de fora, não é? Pelos vistos esteve tocado a semana toda. E então a opção foi para o gol, e a questão do Pérez, que estava castigado, e entrou para o seu lugar Zé Pedro. Portanto, se não fossem estas contrariedades, o 11 que levou 4 na última semana, era para ser, se calhar, o 11 inicial. 4-1. 4-1, sem dúvida, 4-1. Porque eu ouço muito dizer, tipo, levamos 4, foda-se, é diferente. Sai. É diferente, levar 4-0, levar 4-1 é diferente. É 4-1, 4-1 é melhor que 3-0, por exemplo, e já tínhamos levado 3-0 várias vezes. Este adversário, em casa não, felizmente. Em casa é que foi a primeira vez. Se é para corrigir, levamos 4. Se é para corrigir, levamos 4 porque só há recorde negativo, ok, temos que corrigir isso. Opa, temos agora, que carregar as pequenas coisas, não é? Agora se é só para dizer que levamos 4, levamos 4. Exato, se é para dramatizar, levamos 4. Mas o Lama já me estragou, porque eu não sabia disso, que ele tinha estado tocado a semana toda. Disseram isso na televisão, foi? Sim, disseram logo no início. Okay. Tocado... Pensei que tinha sido ele. Não, tocado não é daquele das apostas, de Di Maria, mas não, é tocado mesmo. Não, e também não é bêbado, não é ligeiramente bêbado. Também se costuma dizer, tocado para isso. Treino condicionado. Andei eu a pensar que tinha sido ele, se calhar, o líder da revolta do balneário para não irem de férias para o hotel. Porque ele gosta de estar no hotel e de jogar ping-pong e disso, por isso se calhar nem se importou muito. Quem é pai e tudo, se calhar até não achou má ideia, não é? Olha, não estou para o hotel, vou dormir e tal. E ele não, ele quer muito, é um novo. Pois, para jogar ping-pong, joga ping-pong em casa da amiga. Jogou Playstation com uma hora, também não se importou muito. Cara. É isso. Então foi por estar tocado. Olha, nem sabia disso. Mas ia pegar por aí, ou seja, o 11 foi esse, mas já é um dos pontos de discussão no nosso WhatsApp. Podes começar por aí, se calhar deste 11, a grande diferença, aparentemente, foi que tivemos um gajo que punha a bola a jogar certinho, quando recebia de costas punha a bola limpa, digamos assim, para o Mora, para o Fabieira, para o PP. Achaste que o gol conseguiu ligar muito mais o jogo com o Samu? Eu acho... Neste jogo, pelo menos, não há dúvidas, não é? Agora lá está o Samu entrando numa segunda parte. Eu acho que Samu... Claro, eu acho que Samu tem mais dificuldades em jogar de costas para a baliza e com a equipa, porque a característica dele é muito mais de baliza, não é? É virar-se e galgar terreno. Mas o gol também não te parecia pesudo? E de facto ele conseguiu pôr as bolas limpas. Mais ou menos. O gol nota-se, eu olho para ele, não continuo a achar que é um elemento banalíssimo. Gosto mais dos avançados da B do que dele, sinceramente. Até vejo mais coisas lá no Melnichenko e no Vonich do que propriamente no gol. Ele entusiasmou porque na primeira vez que jogou pelo Porto marcou um gol, pelo visto contra o Bodo Glimt, que agora até se calhar é as meias finais, mas pouco mais, pá. Ele já teve falhanças escandalosos, fosse contra Santa Clara para aí e outro contra o United. Nacional, contra o United, enfim, e mesmo hoje tem decisões muito más. Mas sim, em termos de ligação com a equipa, isso aí muito, muito melhor que Samu, até a controlar a bola e lá está, a jogar de costas para a baliza. Só que lá está, também não procurando, e uma coisa que até estranhei é que não procurou muito espaço, não foi procurado muito na profundidade. Acho que com o Samu há mais essa tendência, porque também o Samu pede isso, é sempre a fazer as diagonais e a procurar a bola no espaço.
Fiquei na dúvida se não será mais interessante ter um jogador como o Gol neste momento, em que nos permita ter mais bola e não desperdiçar se calhar tantos lances e não termos tanta posse de bola com essas tais lançamentos em profundidade, e assim até nos permite crescer mais no terreno, ter mais posse, fazer um domínio se calhar mais efetivo no meio campo Olha, do adversário. mas para concluir Mas, esta análise, fica aqui a dica, porque é que não foi na Amazo? pois, podia ter, mas o Namazo já é engraçado que com este treinador ele nunca costuma ser assim grande opção. É sempre gol, algo do Mas género. se recuarmos ao início da época e o jogo mais de pé para pé que tínhamos, se calhar muito também se devia ao Novo ser efetivamente o Namazo. Foi assim que começamos, foi assim que ganhamos a Supertaça. E o primeiro jogo de Anselmo e o Namaz é titular a ponta de lança. É estranho. Mas no meio disso tudo, e pronto, isso também é de estranhar, de facto, e no meio e também se ele estava tocado, quase que até podia ter jogado, não, mas no Hamas estava no banco, Estava. quase que podia ser na Amazo em vez do Samu, não, do Samu a entrar. O Samu ter entrado na segunda parte, se ele estava tocado. Estava Enfim, tocado, enfim, é o que é. Vamos é o que acreditar é, pois, é isso. Mas, e sim, para terminar, não foi. Lá está, eu até mandei lá no grupo, pá, ajudem-me para o podcast, porque eu acho que nós entramos com algumas nuances, eu pensei que o Eustáquio estava muito mais adiantado, eu pensei que até numa fase inicial, que até tínhamos largado os 5 defesas, ou a sair a 3, se quiseres, com os 3 centrais, porque pensei que o Eustáquio estava muito mais à frente. E depois, a partir de um determinado momento, pá, eu não, esquece, o Eustáquio continua cá atrás, que teve lá lances, disputas diretas com Cassiano, portanto, é mesmo aquela situação que ele tentou corrigir na semana passada com o Benfica, ao colocar depois o Pérez na altura a disputar os lances com o Pavlidis, aqui viu-se na mesma o Eustáquio, com um gajo também impulsante como o Cassiano, a disputar já os lances, ir atrás dele, aí não se notou, depois acabou por não haver assim grande diferença, face ao que víamos nos outros jogos, quando eu pensava que o Eustáquio estava muito mais à frente. Mas mesmo assim houve lá aqui um lance, tipo aí na segunda parte, que o Eustáquio vai buscar a bola à grande área adversária. E até ele coloca assim para a esquerda, já nem sei se foi para o Moura ou para o Mora, sei que ele foi buscar, deu linha de passo da grande área adversária. Mas Já foi também, depois da substituição ou não? não, na primeira parte ainda, na primeira parte. Na primeira parte. Ainda na primeira parte. Agora, depois da substituição, ele acabou por subir mais um bocadito, mas aí também já estávamos muito afundados. E depois também o posicionamento ali no meio campo foi buscando. Pá, lá está. Não sei se não houve ali algumas nuances também diferentes daquilo que nós estamos habituados a ver. Não sei se Fábio era muito mais recuado e muito mais ao lado de Varela. Não sei se PP e Mora com o intuito Fábio de tem ficarem lá, muito. desculpa se interromper, mas o Fábio tem lá aquele passe de trivela, ai Jesus, que pau que me meteu, meu. Sim, mas ele às vezes parece. Bem, mas pronto. E depois, e agora sim, para terminar, não sei se o PP e o Mora pareciam até estar muito mais móveis, apesar de achar que o PP estava muito mais sobre a esquerda e agarrado, se calhar, ali à posição. Só que depois vemos Mora, olha, o golo é ali do lado esquerdo, ele tem uma recuperação de bola sobre o lado esquerdo, mas depois, quando estávamos em posicionamento defensivo, parecia que estava muito mais caído para o lado direito. Não sei se houve essas indicações também de maior mobilidade àqueles dois, e não sei se isso também funcionou como nuances, mas de facto é estranho depois de termos levado 4 a 1, manter a estrutura, a equipa e tudo mais, com estas nuances que eu acabei de referir, mas não sei se foi para uma oportunidade para eles limparem a imagem, não sei. Não sei o que é que possa ter sido, mas não houve assim uma mudança de fundo. Vamos ver o que é que Prata achou, mas olha, ia dizer ainda também a cena do PP a aparecer a finalizar na direita, de um remate cruzado, também aí perto do. Até me parece que o gajo ainda dá um ligeiro toque com a luva, até poderia ser quente, pareceu-me. Mas pronto. Outro grande pormenor do PP, isto certamente que é o que Prata quer comentar, ele já tapou a marca da Adidas, não sei se repararam, mas já é tudo pratinho. Deve ter levado na Já não cabeça. pode, com jeitinho não Pois, pode. se calhar foi isso. Prata, mas em termos, agora falando sério, né, o que é que tu achaste, então, a mesma pergunta para o Pires, né, das alterações que foram, do castigo, do não castigo,
da escolha ou não do Namazo, já que só não poderia. Como é que tu viste esse jogo? Sentado no sofá. Tranquilo? Sim, mas da segunda parte tinha menos interrupções. E quando viste o Cassiano isolado, logo no início? Não foi, ainda bem que não foi o Cassiano, porque Cassiano se calhar marcava. Mas Quem é que foi? Foi o foi gajo do outro meio? gajo. Não, Brasileiro? sim. Não, acho que não é brasileiro. Miguel qualquer coisa. Miguel. Esse é Não? português, sim, sim. Ok, pensei que tinha. Sim, mas isso foi. Eu não percebi bem porque estava com muita confusão. Isso foi anulado por fora de jogo, não é? Foi. E como não foi Ok. golo, foi anulado, ponto. Nem devia ir para o resumo. Não, porque eu ao intervalo fui ver o X-Gol e não sei o que, os gajos estavam com o X-Gol alto. E eu pensei, porra, não é possível. Isso não E pode depois contar. aparecia esse lance. Porque o gajo não parou o jogo. Deve ser por causa disso. Ele Eu acho que ele marcou, não mas a parou, bola eu ficou em acho que ele, poder. eu acho que ele não parou o jogo. Pois é, isso então conta. Mas é costume parar. Não, mas ok, ele marcou fora do jogo. Como ele defendeu e a bola saiu em nosso poder, nós continuamos a jogar. Portanto, o jogo não parou. O Juscelino levantou a bandeira, só que ele não O Julinho interrompeu. levantou a bandeirola. Só que a bola ficou em Achou que poder, sim. ele saiu. Porque o Diogo Costa defende e a bola é tirada para um gajo do Porto e deu para sair a jogar. Já não sei. Não, eu acho que o jogo começou assim de uma maneira assim um bocado esquisita. Tipo, logo nas primeiras jogadas o gol recebe uma bola coladinha no pé e solta direitinho para trás e depois o Mora faz um passo horrível, Ui, interceptado, parecido com esse do Fábio, de Trivela mais à frente. E o Porra está tudo ao contrário, né? Mas depois lá se compôs pouco depois, não é? Eu acho que há claramente uma variação no posicionamento do Fábio, porque nós foi no jogo com a AVS em que elogiamos ali a relação dele com o João Mário, não é? Portanto, claramente ele foi ali para a esquerda e até funcionou, né? É ele que liberta para o Moura no lance do golo, não é? O Fábio Fábio, Vieira. acho. É o Fábio. Não, Grande passo, Fábio. O Fábio mete no gol, não é? E o gol é que mete no Não, meio. o Fábio mete no Moura e o Moura mete no Moura. Moura, Não, certo, é no o Moura. passo para o Moura é um passo É, paralelo é à Fábio. linha. É É Fábio. Fábio. Né? É Fábio. Pronto. E o Moura é que mete para o meio, sim. E aconteceu outras vezes, Fábio tentar ligar com o Moura, portanto alguma coisa ali se mexeu em função do adversário, porque normalmente o Fábio está a fazer isso do outro lado. Portanto, no fundo, algumas das coisas que se viu neste jogo e até saídas de bola limpas de lá de trás, com muitos toques, com muita triangulação, visto pelo menos umas 5 ou 6 jogadas dessas, é um bocadinho o que nós estávamos à espera da revolução ansélmica no nosso plantel e no nosso jogo. Mas, continuam a ser um bocadinho fogachos, não é? Continua a ser, ou seja, estou ali a partir do momento em que consegues ultrapassar aquela primeira pressão e consegues pôr e aconteceu várias vezes na primeira parte, o Fábio de frente para o jogo ou o Mora de frente para o jogo, temos de ser muito mais perigosos. Eu fico sempre com essa sensação de que as coisas estão bem desenhadas, a malta já começa a saber mais ou menos o que é que tem que fazer, mas depois aquela última decisão está a ficar continua bastante fraca. E é isso que faz com que não se tenha desenvolvido o jogo de outra maneira, nomeadamente um 2-0. Claro que as situações surgiram, há aquela do João Mário, há aquela do gol que podia dar ao João Mário e depois rematou por cima, há um cruzamento atrasado, acho que é de João Mário para o gol, em que o gol acerta no Fonte. É isso. O Fonte que estava exatamente em frente ao Redes, portanto ele bastava não acertar no Fonte para ser gol. Com a mão já agora, mas pronto, ok, está à frente do corpo.
Sim, mas isso não foi penalti. Mas eu acho que houve ali condições para pelo menos até ao intervalo termos assassinado o jogo com 2-0 pelo menos. Mesmo até o livre acho que saiu muito à figura, não é? Acho que não, isso o livre já é na segunda parte. É na segunda parte. Devia ser na primeira parte, mas o gajo não marcou a falta sobre uma hora. E esse aí era ainda mais em cima da área. Mas eu acho que, ou mais ou menos igual, eu acho que já há evolução, nota-se que a equipa já está mais confortável, já não é um esquema que parece, sei lá, que parece só que parece que se desmonta cada vez que acontece alguma coisa, já não parece isso. Parece que os jogadores já sabem mais ou menos o que têm que fazer, mas acho que temos que marcar mais gols, temos que rematar mais à baliza, acho que podemos fazer mais com o espaço que os nossos defesas, que a nossa saída está a criar para os nossos médios. Acho que temos que fazer mais. E depois defensivamente, assustou um bocadinho esse primeiro lance, porque pareceu que a linha estava demasiado subida para a situação que era, para o perigo que era, porque aquele passe podia sair, não é? E acho que pelo menos alguém já devia estar a correr, e estavam todos com os pés bem cravados no chão. E acho outra coisa que continuo a achar é que o Marcano é uma solução temporária para isto, porque ele não é o jogador certo para jogar ali. Eu próprio tenho-o posto ali porque não quero que o Otávio jogue, mas acho que está-se-lhe a pedir coisas que é demasiado para ele. Fisicamente acho que é demasiado, e mesmo para o jogador que ele acho que também é demasiado. E do outro lado acho mesmo o Zé Pedro. Acho que os nossos centrais dos lados, por muito coisa que não tenham jogado mal, acho que são soluções temporárias para isto. Acho que não têm, ao contrário do Otávio e do Pérez, que têm potencial para a posição, mas têm feito jogos tenebrosos, e por isso é porque o jogo do Pérez contra o Benfica, nós não dissemos aqui, mas depois vamos ver o resumo, que ele é de arrancar cabelo, não é? E tão má a exibição como já o Otávio teve algumas, não é? Portanto, por muito que eu acho que esses são os jogadores que têm mais potencial e acho que podem transitar para o próximo plantel como soluções. Podem não ser soluções a titular, mas podem ser. Mas acho que o Marcano e o Zé Pedro não são solução para isto. Não me parece. Por muito certinhos que sejam tanto um como o outro, por muito que até ofensivamente, nas bolas paradas ofensivas e até no jogo aéreo, possam dar mais que os outros dois, não me parecem soluções para ser com a bola desta maneira. Só é a sensação que me dá. Muito bem. Olha, Pis, já falamos aqui um bocadinho do jogo, assim a cronologia do jogo, temos essa entrada então com o fora de jogo do Casa Pia, que vimos um gajo logo ali à frente do Diogo Costa. Depois então marcamos e tivemos mais algumas oportunidades e acho que a primeira parte foi controlada por nós. E mesmo o início da segunda, o jogo teve mais ou menos controlado. O Casa Pia tem lá um lance que passam pelo Marcano e cruzam para trás, uma bola recuperada, penso que sobre o Varela. E depois no final do jogo é que houve ali um bocadinho mais de sofrimentos, em que recuamos as linhas e pronto, e tivemos ali mais a assegurar o resultado. É sofrimento mais pela circunstância do que pelo que o adversário está a fazer, não é? Sim, mais por isso, não por estarem de facto a criar muito perigo. Mas aqui um dado curioso, e já está aqui em destaque e era para pegar nesse dado, é que ganhamos o jogo com menos de, estavas a falar aí nos X gols, Prata, com 0.83 de gols, isso já está a dar aqui nas redes sociais, grande destaque, nenhuma oportunidade de gol tivemos nos X gols e conseguimos ganhar. Confirmaste quanto é que nós tivemos? Tivemos 0.83. Ou seja, nenhum. Vitória com menor X goals. Aí foi. Foi. Pois, tudo bem, é isso.
mas opá, eu percebo ali alguns, eu estive a ver há bocado, por causa disso, na primeira parte, por exemplo, aquele remate do João Mário, só tem para aí 0,6, não é? E é um remate super perigoso e muito perto da baliza. Não sei, mas isso é estatístico, é mesmo tipo, aquilo é um misto de tem jogador à frente, não tem jogador à frente, tem guarda-redes na baliza, não tem guarda-redes na baliza, e depois, com essas condicionantes, daquela posição exata, quantos gajos marcaram golo. Basicamente é essa a estatística, é qualquer coisa deste género. Portanto, opá, acho que é uma estatística forte, não é? Mas lá está, mas tem que haver remate, não é? Muitas vezes não havendo, por exemplo, o lance do Samu contra o Benfica, não tem X-gol, não conta para X-gol. E é uma jogada perigosíssima. Ele está perigosíssima, do mais perigoso que há. Se calhar aí é uma oportunidade, mas não tem X-gol. Portanto, opa, é compreender. As estatísticas são boas para analisar. Isoladas, muitas vezes não é boa cena. É juntar mais uma ou duas para compor o nosso raciocínio, senão dá merda. E ter aquele lance do gol que se ele tivesse jogado no João Mário, se calhar já aumentava muito esse X-gol, esse E expected os goal. tais remates que batem, os que falámos há bocado, os que batem nos gajos, não é? Mas olha, essa é daquela estatística que a mim não me choca nada, depois de ver este jogo e ter essa estatística, opa, estou tranquilo. Agora naqueles jogos em que nós realmente não produzimos nada e aparece essa estatística, é muito mais revelador da nossa inoperância, da nossa tudo, do que propriamente este, em que tu conseguiste construir, ter posse, não deste grandes abébias ao adversário. Um jogo muito mais confortável daquilo que nós esperamos. Agora, eu também dou por mim a falar sobre isto, não é? A comentar este jogo, e com aquela motivação do género, quantos jogos é que faltam mesmo até ao final do campeonato? O que é que estamos aqui a ver? É ver se não ficamos em quarto, não é? Então aqui o nosso objetivo agora é ver se não ficamos em quarto. Okay, vem o campeonato do mundo, Pis, estamos a preparar. É isso. Quando é que vem, não é? Quando é que vem? Deixa vir no instante isso, pá, quando é que vem? Porque estes jogos, e tu vais ver o nosso calendário, e pá, nós realmente agora temos uma ponta final. Eu realmente, nós tivéssemos ganho ao Benfica, eu não sei se não me faria ainda sonhar, meu, com um eventual segundo lugar. É aquilo que eu disse semana passada, é que nós além de não conseguirmos a aproximação, ainda demos alta moral ao Benfica, porque são jogos que teoricamente são muito... Eu acho que até o pior jogo que nós vamos ter até ao final da época, se calhar é o próximo. Se calhar estou aqui a cometer uma... Mas se calhar em termos de dificuldade, não sei se não será o próximo em casa, contra o Famalicão está bem. Pois, porque a seguir tu vais ter Estrelas da Amadora, vais ter Boa Vista, pá, vais ter, pá, enfim, não sei. Eu sei que estive a ver e disse, ui, foi isto realmente. Mas pronto, olha, é esta a motivação que temos. Moreirense em casa. Pois, Moreirense e Nacional em casa. É tudo equipas lá para baixo. Olha, mas vamos então passar aos destaques individuais. Prata, quer já dar aí o teu MVP? Eu sei que ainda não falámos das substituições, que é outro tema que poderíamos colocar aí, que desta vez foram surgindo mais para refrescar, é basicamente isso, substituição por substituição, não é? Quer o Samu pelo Gul, quer depois o João Mário, que desta vez saiu diretamente para o lugar de Martim Fernandes, não houve aquela tentativa do Martim Fernandes a central do lado direito, com a cena do amarelo de José Pedro ainda poderia acontecer. A entrada do Gonçalo Borges para o PP, que já começa a ser a substituição tradicional. E depois já houve mais o descanso do Mora, perto do final, com o Otávio a vir para a central e o Eustáquio a subir e o Fabieira para o lugar do Mora, basicamente isso. Queres comentar isso? Mora, não é descansar o Mora. Aquilo foi uma... Não foi descansar uma hora, não é? Tu metes um central... Sim, foi dizer que é para defender, etc. Porque era para esperar o resultado no final. Mas o Mora ali já estava... Sim, mas mudas porque metes mais um central e aí sim assumes mesmo os três centrais, porque estavas numa fase do jogo em que só querias defender, não é? Sim, mas em termos práticos o Fabieira subiu para a posição de Mora, o Eustáquio subiu para a posição de Fabieira.
Foi isso que eu li, foi isso que eu vi. Não, A mas tornas a partir... equipa muito mais defensiva, não é? A partir do Certo, momento em que tens certo, o sem Eustáquio dúvida, sem dos dúvida. três e metes mesmo 3 centrais, Certo, sem dúvida, sem dúvida. senão até metias o Namazo, olha, pelo lugar de Mora, Sim, qualquer sim. coisa assim. Deixa de haver aquele... Eu acho bem, atenção que naquela altura Certo, estou não, de não há acordo, dúvidas. Sim, não é não há isso, dúvidas. não há para Deixas de ter inventar. o Eustáquio a comer linhas, não é? A subir, como subiu em É vários isso, períodos do jogo. é isso. Pronto, e fica ali mais fixo. Mas pronto, parece-me tudo natural, ou seja, Certo, é isso. nem chamei muito a atenção por causa disso. Mas pronto, podes pegar nisso e eleger já o teu MVP. Não, eu achei é que poderíamos, sei lá, com o Samu poderíamos matar o jogo, não é? Mas ele não entrou com muita vontade de fazer coisas. Já me fiz zero. Zero. Não é uma questão de falta de vontade. Tipo, foi zero. Foi zero. Isso irritou-me um bocadinho nessas entradas. O próprio Gonçalo Borges também pouco fez. Está lá um cruzamento para trás. Está a linha cruza para trás. Não foi mal. Seria para o Martim, mas enfim, o Martim estava um bocado atrasado, não é? Mas acho que foi, enfim, o jogo arrastou-se um bocadinho até o final. Acho que arriscamos ali um bocadinho alguma tragédia, não é? Porque estes verdadeiros são esquisitos, e depois a forma como decidimos controlar o jogo foi recuar linhas e povoar a linha defensiva. É um bocadinho aflitivo isso, pronto, porque já sabemos que não é a nossa especialidade defender, mas acabou por correr bem, portanto, seja, mas ainda demos ali uns cantos e tudo mais, ali podia acontecer ali qualquer coisa, e acho que o ideal, a partir de acho que desistimos de marcar o segundo golo demasiado cedo. Parecia, entrando o Samu, pensei que era isso que íamos tentar fazer, mas não, foi para aí a partir daí que deixamos de querer marcar o segundo golo, e isso é aflitivo porque pode acontecer sempre qualquer coisinha. O MVP, vou dar. Isto foi assim um jogo um bocado de marcado por um lance, não é? Portanto, não vou-me basear nesse lance para dar ao Mora. Por muito que ele deve, não sei se eles treinam estas coisas, mas se for para treinar, é treinar com cones, não é? E estava ali um cone que é o Zé Fonte, que é um cone a carreira toda. É incrível como ele teve o sucesso que teve, mas sempre foi bastante fraco. Só jogou a final do Campeonato Europeu, não é? Exatamente. Ninguém sabe como. É impressionante. Das piores seleções que nós tivemos, Adriano Silva, Cédric, José Fonte, uma série de gajos que são, enfim, estiveram ali. Se não tem nada a ver, mas já viram o gol do Ronaldo? Podem ver, portanto fiquem com a nota. Além do Fábio Silva. Mas esse tinha qualidade para lá estar, não? Sim, sim. Mas houve ali uma série, aquela geração tinha tantas limitações em termos de qualidade que outras gerações não têm, e a verdade é que foram tão longe. Mas este gajo se calhar é o melhor exemplo de todos. Mas acho que esse lance de fino, se calhar dava aí um bocadinho de moral ao João Mário por aquela incorporação na primeira parte, que estava ali a aparecer muito e a rematar. Fez um bom remate ali de pé esquerdo também. Acho que ele tem que tentar mais, tem que fazer isto mais vezes, porque ele é um gajo que tem características para vingar neste esquema, mais do que o que tem vingado, e acho que neste lance, neste jogo, sobretudo na primeira parte, aproveitou ali aquele espaço para correr e para finalizar bem, e acho que deu ali alguma moral. E o Fábio Vieira é mais até hoje que o Varela, porque acho que o Varela hoje estava um bocadinho mais, não sei se eles puseram ali alguma marcação mais individual ao Varela, apareceu um bocadinho menos no jogo a construir, mas o Fábio Vieira assumiu, e bem, como eram dois, provavelmente o gajo não sabiam quem marcar e aproveitar a marcar o gajo errado, que é o Varela. Sacaste Fábio Vieira e estavas a falar no Fonte, dar toque aí à cueca que ele levou também. E depois, sim, mas foi logo traçado, não. Aí bem, leva a cueca, traça. Aí esteve bem no Fonte. Mas acho que entre esses três eu estaria
daria o destaque. Um bocadinho pela expectativa baixa. Eu estava à espera de pior do gol. Já sei que já lhe batemos um bocadinho. Estava à espera de pior, mas acho que houve ali coisas que ele fez bem. E sobretudo a jogada de costas para a baliza, que não estava à espera que ele fizesse. Portanto, acho que foi uma opção um bocado discutível, mas não correu assim tão mal como isso. Mas está à espera de mais daquela posição. Tanto do Samu como do gol. Tirando as faltinhas de merda e o não ter passado a bola ao João Mário, acho que fez um bom jogo. Certo. Pis, o MVP está dado, não é? Queres dar aí outras notas de destaque? O MVP está dado, o gol sim, dou também a nota positiva para o gol. Sim, pouco mais. Eu fico até surpreendido pelo João Mário, de facto tem tido muitas oportunidades com Anselmi. Porque se fosse se calhar com o Vítor Bruno já tinha rodado muito mais com o Martim, e neste jogo até pensei que seria uma opção até natural ser o Martim. Martim também, que por sua vez, pareceu-me exagerado a falta que ele fez, e lá está, porque é um biscoito amarelo. Eu acho que já estava ali numa zona em que ele já não ia assim fazer muita moça, o adversário. Se fosse uma fase inicial, ele arrancar para ali fora, se calhar um agarrão, tudo bem, mas ali acho que já tinha ali uma barreira de jogadores do Porto, era explorado. Não pareceu mal todo, por acaso. Estava o Jaló na bancada e ia para foi ver para como é que se faz. Pronto, pode ter sido isso. Jaló, que realmente, eu digo-te uma coisa, ter um jogador até como o Jaló para estar nestas condições, eu digo-te, ou está a fazer, não vou utilizar um termo feio, assim, ou está a fazer, ou está a fazer a cona, né? Está ali a mangar só, não esquece, não está ali a fazer nada, com um gajo emprestado pela Juventus, com até coisa, ou não está a fazer nada nos treinos, ou então, não sei, problemas disciplinares, não faço a mínima ideia, para nunca ser opção, não sei o que é que ainda continua a treinar com os jogadores. Não sei, tem que haver ali qualquer coisa. Se treina tudo bem, não sei o que mais, convocá-lo e mesmo assim ficar fora dos 20, não sei se estão a testar o gajo ao máximo, que é, ou não sei o que é que estamos aqui a fazer. Eu por acaso até acho que está bem. Repara, testaste o Martim a central do lado direito. Tinhas o Otávio. E ainda ias levar mais um central. Ias tirar hipóteses para a frente. É preferível não levá-lo. Isso está bem. Não levá-lo. Não levá-lo, porque senão deixá-lo de fora, de 20 gajos, mesmo assim deixá-lo de fora. Que eu por mim, ele já tenha sido devolvido às Juventus. Eu, por mim, por tudo aquilo que ele tem feito esta época, já tinha sido devolvido às Juventus. Tipo, olha, pega lá. Não, continuas com a Conceição, tudo igualzinho, mas olha, fica com ele. Fica com ele, até, porque ele aqui vai ser para treinar à parte, esquece. E se calhar ele e outros quantos. E outros tantos, não sei. Não quero saber, não é? Aquela coisa. Não é opção. Dá a sensação que está ali ou a fazer o frete. Ainda por cima deve estar a criar mau ambiente. Tem que bazar. E nós, ainda por cima, convocá-lo. E olha, agora toma lá a bancada, para depois levar com a azia dele, suponho eu, não é? Que ninguém fica contente de ficar fora da convocatória e fora dos 20 da ficha de jogo. Estar a levar com ele, por mim não conta. Olha, siga, vai-te embora. Já tens lá o Tomás Pérez também, que joga para ali, para volta fazer também ali de central. Esquece, é dispensável, está feito. Por acaso, eu acho lá está aí. Quando dormes fora de casa, levas sempre mais um gajo para o fator caganeira, não é? Mas olha, apareceu o Jaló e apareceu logo assim outro gajo. Era só o Jaló que estava fora dos convocados? Não, havia outro que também estava no telemóvel e agora não estou a lembrar quem era. Pois, não consigo reconhecer. Mas a comentar. Eu quando durmo fora de casa, quando é que eu durmo fora de casa, cara? Eu nunca durmo fora de casa. Não, estou a dizer os jogadores. Ok, os jogadores, ok. Tá. Se vão em comitiva para Lisboa. Sim. Podia estar como quem leva 3 ou 4 guarda-redes, não é? Tipo, lá 3 ou 4 guarda-redes, então alguém se pode aleijar. Sim, lá está, é destas coisas. Tu vais, tá bem, ok, nem quero insistir muito nisso. Para mim ele já não contava e estava feito. Até porque agora, eu nem sei também como é que se fala numa possível regresso daquele Alberto Costa ao futebol nacional, creio que era para ir para o Porto. Certo. Como é que é possível? Nós temos João Mário, nós temos Martim e fala-se no Alberto Costa para vir para o Porto.
que deve ser das posições em que nós temos até, quer dizer, nós É a estamos a cena falar da de João Mário. Juventus. É claro, fala das Juventus porque, ok, quem é que nós não, se calhar está inviável a convivência entre Clã Conceição e Vilas Boas. O que de Jaló não resultou de todo. Como é que vamos resolver isto? Olha, pega aqui o Alberto Costa, que deu não sei quantos milhões, e que afinal foi um flop do caraças. Pega lá ver se encaixa aí no Porto. Quando até temos 2 laterais, embora muitas vezes o Mário, pronto, enfim. É o que é. Portanto, olha, para referência individuais já me estou a esticar muito, fico por essas e pouco mais. Vamos ler aqui os comentários, que para mim o MVP também é uma hora, só queria destacar o meu Fabieira, porque acho que tem começado a assumir mais e é preciso, ou seja, tem vindo a crescer a sua importância na equipa, não é que tenha feito um jogo por aí além, não é? Mas está a aparecer mais, ganha falta, não sei o quê, está ali em mais lances, faz esse passo a rasgar para o Moura. É importante termos alguém que assuma, e de todos que temos, que era uma das coisas que nós falamos entre nós, que faltava alguém assumir, etc., é um dos gajos que poderá ter essas características. Embora eu vejo ele a falar demasiado com os gajos, meu. Estou ali, e este cara está ali a dar confiança, ali, a colar, e não sei o que mais, e também não é preciso tanto. Portanto, mas a ser alguém que assuma, pode ser este. Lembrei-me que o outro gajo devia ser para o William Pis, o outro que apareceu a seguir. Não seria? É Olha para lá, sem mas som, mas apareceste. confirmaste. Apareceste na TV agora, vamos. Nós aparecemos a divulgar o episódio de Não, agora, portanto, é a tua conta. é a minha não conta, é divulgar o episódio, pá. E Ok. vamos a isso mesmo, vamos ler os comentários ao episódio, porque já vi aqui algumas perguntas que tu estavas aí a fazer, Piche, ou que estavas a falar, mas depois não desenvolveste. Eu acho que foi Filipe Leite, que estava a dizer, deixa-me pegar no início, daqui do Filipe Leite. Temos já o MVP da época, agora é fechar a tasca e esperar os próximos capítulos. Não acredito no seu lugar, mas oxalá consigamos lá chegar. Ainda não percebi porque o Martim não é titular. Quando é que tornamos a ver Tomás Pérez a jogar no lugar do Eustáquio? Era esta a pergunta que eu queria lançar, porque tu aí, na tua análise, falaste aí do Tomás Pérez, tipo, este gajo nunca mais apareceu, de facto. Quando é que vemos Brás no 11? Isto também na sequência do que estavas a dizer, que não precisamos do Jaló, isso já é para ir buscar os outros, preparar o futuro, diz aqui o comentário do Filipe Leite. Mas o Brás, não me falem do Brás. Então, o Brás é outro Diogo Leite, meu. Não falem do Brás, pá. Eu gostava muito que o Brás aparecesse, assumisse e vingasse. E até pode acontecer, meu, isso até pode acontecer, mas pelas exibições que tem feito na B, não pode ser, não é? Eu acho que o Brás começou muito bem a época na B, mas depois da lesão ainda não está aquela coisa, é verdade. Pelo menos, olha, jogo contra o Leixões, né, que eu tive a oportunidade de ver ao vivo. O jogo anterior ao Leixões, que também o gajo passa por ele de moto e o jogo do Marítimo. Ele se calhar às vezes até, olha, entra na A e até, não entra num contexto que até pode entrar as melhores capacidades dele e há jogadores que dão até, porque na B está muito mais exposto também, não sei. Mas para já não é que mereça já, portanto, o Brás, agora o Martim sim, o Martim, apesar da falta estúpida contra o Benfica, pronto, mas também ainda estava no desespero, último minuto, não é por aí. Outra coisa que não dissemos aqui, quem estava a defender o Otamendi no 4-1, era o William. O tal gol que faz com que dissemos, acho que dissemos. Era o William, meu Deus. Acho que dissemos no episódio, Prata. Ou dissemos na segunda-feira, depois do nosso preguinho, mas lá falámos. Falamos, eu acho que não dissemos no episódio, que é de bradar aos céus. Se vocês repararam, eu também mandei esse... É uma merda que me irrita, porque é uma coisa, faz uma diferença tão grande aquele golo. Se calhar se não fosse aquele golo, não iam para a estágio. Se calhar, não sei. Não é? Se calhar. A nível da percepção, a percepção ia ser, olha, safamos-nos de boa. E mudou a percepção de safamos de boa para foda-se, levamos outra coça igual à que levamos na primeira. Claro. É tão importante aquele golo e não perceber aquilo. E marcado pelo Otamendi, meu. Sim, mas isso é possível. É dos gajos
Mas o facto de não estar a ser marcado por um gajo, enfim, o facto do Martim fazer falta por um gajo que ia para a linha perder tempo. Enfim. Eu até não, vocês não viram, eu mandei até lá o comentário, porque é muito engraçado, numa altura em que não há grandes marcações diretas nos cantos, não é? Não há aquela marcação homem a homem, o guarda-redes adversário sobe à nossa área e a preocupação do Gonçalo Borges, não sei se foi do Gonçalo Borges ou se alguém o mandou fazer aquilo, foi marcar homem a homem ao guarda-redes. Normalmente estás preocupado com os pontas de lança, que normalmente os pontas de lança ou até os próprios centrais sabem jogar melhor de cabeça. Pronto, ou aqueles jogadores que se destacam mais pelo jogo de cabeça. Olha, tipo Otamendi. Ali a preocupação, tipo, o guarda-redes subiu aí, tomou o marcado. Como se o guarda-redes fosse... ou se calhar estudaram a pormenor e sabem que o gajo faz a diferença de cabeça. Mas tivemos ali o Gonçalo Borges em 2 cantos consecutivos a fazer marcação homem-homem ao guarda-redes. Estranho. Pois, estatisticamente seria o último gajo a marcar, digo eu. Deve ser o gajo mais fraco de cabeça, mas pronto, tudo bem. Lógico, é isso. Mas era o único de facto que também estava ali solto, porque não era solto, mas os outros estavam todos a tipo Arsenal, estavam todos em cima do Diogo Costa. É a ideia que eu tenho. Sim. Olha, continuando então aos comentários. Diogo também esteve bem. Volto a dizer isso. Sim. É isso. Esteve bem nas saídas, esteve muito seguro e aquela bola que apesar de fora de jogo ele defendeu, não é? Só não podemos destacar por causa disso, porque esse lance não contou, mas dizes bem, aquelas bolas que ele tirou ali na cabeça da área, 2 ou 3, que tinham sido perigosas, lá está, são as tais coisas que uma pessoa não vê, não é? Se não fosse um guarda-redes atento, que tipo um lance perigoso deixou de o ser porque ele estava lá, e agarrou ali no limite da área, sem dúvida. Que é que ia dizer mais? Ia dizer mais comentários, era isso que eu ia dizer. Estava aqui a passar de janela para janela. Pedro Pedrosa, depois da desgraça da semana passada, não esperava nada esta semana. Ganhamos, grande gol de Mora, vejo boas saídas de bola, capacidade de suster o adversário, mas uma dificuldade tremenda em fazer alguma coisa ofensivamente. O Eustáquio joga porquê? Será o futuro? Aqui a pergunta do Pedro. Mas na primeira parte e também na segunda parte, em alguns momentos ali o futebol de pé a pé, para aí 3 ou 4 lances muito engraçados. Pronto, isso dá aquele cheirinho de que isto poderá ser alguma coisa. E alguns na segunda parte, no início. É isso na primeira parte. Mas a pergunta dele, o Eustáquio é para jogar ou não? O Eustáquio para mim é aquele que encarna melhor aquela posição, não é? Em vez de estares a queimar uma posição ali, um central de... Eu para mim, lá está. Isto dos 3 centrais eu fazia de forma diferente. Agora também falta saber se esta é a ideia do Anselmi ou está limitado aos jogadores que tem. Porque eu preferia até ter um central a jogar no meio e os centrais pelo lado esquerdo e os centrais pelo lado direito fossem com um histórico de lateral. Imagina um Zaidu sobre o central lado esquerdo. Tal como o Sporting tem o Mateus Reis, por exemplo, não é? que sempre foi lateral e joga central sobre o lado esquerdo. Não sei se o Moura é capaz de fazer isso. O Martim, que jogou também sobre o central lado direito. E tens ali um central, quase, digamos, de raiz, que comanda a defesa, comanda a linha defensiva e tudo mais. E para já, o que nós temos é ao contrário. São 2 centrais de raiz mas ele quer jogar com 3, então desce o Eustáquio na esperança, digo eu, não sei, que seja ele a construir o jogo e que sempre que possa vá dar apoio ao meio campo. Se isto for a ideia dele, que normalmente utiliza-se isto como recurso quando defendemos normalmente com 4, não é? O Conceição fazia isso, não é? Às vezes recuava o Uribe, exatamente, recuava pessoal para depois pegar no jogo. Até para permitir os laterais subirem e os centrais a abrirem. Se é isto, eu acho que o Eustáquio é daqueles que até encarna melhor, porque tem facilidade em subir no terreno e recuperar a posição. Exatamente, é mais por aí. E eu se calhar preferia aquilo porque lá está, Marcano, que vamos pedir ao Marcano que faça aqueles piques até lá ao fundo. Não seja Marcano, seja o Otávio. Ou seja, mas se calhar é isso que ele está a pedir. Mas o Otávio já aguenta. Mas vais pedir isso também ao Otávio? Vais pedir ao Otávio que depois vai achar lá? Olha, o Otávio tem um queque do caraças, mas aqui que é para ir cruzar a bola? Não sei. Era pedir a um Zaidu, não é?
Se fosse Pois, também o mais Zaidu não é que seja o melhor confiável. para central, para Eu centrar, sei, é isso, se para fosse mais centrar, confiável. mas é mais Era. isso, é mais um que esteja mais habituado a subir pelo corredor. Pá, Mas na eu minha acho perspectiva. que eu não desgosto, só não gosto é de ser o Eustáquio porque acho que é um jogador que tem muitas limitações. Mas gosto da ideia. Ah. Gosto, por isso é que estamos sempre a um tal comentário anterior, não é? O que é que aconteceu ao Pérez, não é? Ele jogou bem nessa posição, não é? E eu acho que estamos entre o Eustáquio é a solução possível para implementar isto. Não, e eu tenho. Porque o Gruito está magoado. E o Pérez, pelos vistos, é terrinho. Não é? Pois não sou eu. O Não, Gruito é o daquelas Pérez. lesões que é de um mês que depois demora para aí 8, não é? É como ao Pote, não é? Ninguém sabe muito bem o que é que se passa com o Gruitos, não é? Já foi operado na série, o caralho, assim. Mas eu acho que ter este Eustáquio, ter este perfil de jogador ali naquela posição, torna o esquema um bocadinho mais camaleónico e um bocadinho mais difícil de prever. Imagino que também torne isto muito mais difícil de treinar. Não é? E tudo o que nós não queríamos para esta segunda metade da época é ter uma equipa com tantas dificuldades em chegar lá. Mas a verdade é que vai chegando. Não é? As opções todas que o Anselmi tomou são as mais difíceis de todas para implementar. Seja pelas características do jogador, seja por esta posição do livro, que é o livro à antiga, não é? O Beckenbauer, que é o último gajo, mas também é o gajo que vai à frente. Portanto, o Bobby Moore, não é? O cara, sei lá, havia vários, nessa altura havia vários desse tipo de jogadores. E esse Mas já não vi, mas já falámos já disso. O Mattausa, quando acabou a carreira, bata era isso que house, fazia. exatamente. Uhum. E eu acho que gosto disso. Se calhar até prefiro ao que o Pi estava a dizer, porque acho que isso é uma coisa um bocadinho mais rígida. Mas o que vemos, por exemplo, vimos no jogo passado o Eustáquio a disputar imensas bolas com o Pavlidis. Pá, isso não é ideal. Não é o ideal. Se fosse o Gruitch, se calhar já não me importava tanto. Quanto mais não seja por causa das bolas aéreas, que é muito forte. Não perde muitas bolas aéreas. Mas o Tomás Pérez também pode vir a ter os mesmos problemas que tem o Eustáquio, não é? Nomeadamente ao nível da capacidade de choque. Tal, não sei. Opá, acho que é uma coisa em construção, mas eu não desgosto da ideia, sinceramente. Mas na primeira parte, enquanto eles estão fisicamente bem, o que deu para notar é que o Eustáquio fugiu, daí o que estava a dizer no início, de não saber muito bem como é que nós estávamos a jogar. Ele fugiu, mas ele fugiu mesmo, ou seja, ele fugiu lá para a frente, para a beira do gol, e vias o Mora, vias o Fabieira a vir cá buscar a bola e a construir. Isso, de facto, dá ali umas dinâmicas grandes. O PP chegou a buscar a bola cá atrás e a sair lá a arrancar, tipo, dá umas dinâmicas engraçadas e diferentes, mas tipo, dá para durar 20, 30 minutos. Dá para durar tudo. E depois, na segunda parte, viste a outra parte, nomeadamente o Marcano a subir duas vezes, pelo menos uma delas que até ter um cruzamento engraçado. E pronto. Continuando aqui, César Ferreira. O que nos chafa esta época? Gols de Mora que valem bilhetes. Presenciei contra o Boa Vista, ao menos. Que venha o próximo. Boa gravação. E entretanto também chegou aqui mais o Match Day e o Match Day. Jogamos com uma intensidade baixa, contra equipas grandes não chega. Alguns jogadores têm de dar muito mais vontade, mais garra, mais qualidade. Valeu pelo golo do Moura. Este sistema não me convence. Ver o Marcano em overlaps dá dó. Faz o que lhe pedem. Boa gravação. Lá está aqui, o que lhe pedem é isso. Se é isto que ele está a pedir, de facto... E outros jogadores que podem fazer muito mais, eu tenho que meter sempre o PP. Pá. Claro. É sempre o gajo, quando ouço essa conversa, é sempre o gajo que eu penso. Sim. 1893. Tanta coisa para dizer e zero vontade para o fazer. Vou só fazer duas notas soltas. Uma, atualizando a notícia do jogo desta semana. O PP não marca nem assiste há 1003 minutos. 18 jogos. E ainda assim, é o melhor que temos para aquela posição.
Segundo, o Anselmo igualou hoje o número de vitórias fora do Vítor Bruno. Está a fazer uma meia época semelhante à do Amorim no Sporting, com um calendário bem mais lixado. Eu não sei se vai dar, mas é preciso ter calma. Se calhar ter um Francisco Conceição em vez de um PP já ajudava. São as duas notas do 1893. Também há o Borges, já sei que as pessoas não gostam, e apesar de no Benfica ter sido os que entrou melhor, mas acho que mas hoje não. Continuo a achar que o Namaz é uma boa opção para essa posição também. Mas lá está, ficamos com um jogador mais, é aquela coisa ficamos com uma cena menos assimétrica, não é? Ele gosta mais do acelerador, portanto aí o Namaz é mais funciona mais como 10 nessa posição, portanto, por isso é que acho que ele não foi a opção, o Namaz, para entrar. É mais o Gonçalo Borges, é aquela ideia. PP, Gonçalo Borges. Ou joga o Mora ou joga o Namaz. Ou joga o Samu ou joga o Gul. Eu acho que ele já tem essas ideias fixas na cabeça. Mas o Namazo para o jogo ligado era interessante ser considerado na posição 9. Mas eu acho que ele já está a pensar nele a 10. Só. Também é uma hipótese. Mas a 10 vai ser complicado nesta fase. Mas pronto. Olha, vamos então para a antevisão desse jogo de sexta. Já devemos estar perto de uma hora de gravação, algo desse género. Famalicão em casa, Famalicão que espeta 3 hoje, que está numa boa fase, e nós lá vamos. Pis, queres adiantar aí o teu 11? Vai haver alterações? O Gul ganhou titularidade? Acho que haverá tendência para manter o 11 perante esta resposta. Em todo caso, temos também o Neuer. Pois, tens o Martim também castigado, mas não foi titular. Hoje lembramos. Sim. Eu acho que ele vai manter tudo exatamente como correu, como iniciou este 11, incluindo o Zé Pedro. Vou manter esse 11, tanto Gul como Zé Pedro. Se fosse o Sérgio, não havia dúvidas. E este ainda não conhecemos bem, mas acredito que sim, portanto também vou nesse. Eu acho que eu hoje vou dar o 11 que ele vai meter e o 11 que eu meto. O 11 que ele vai meter é exatamente o mesmo que jogou com o Benfica. Ou seja, o Pérez e Samu. E o teu? O Martim está castigado, não é? Senão, se calhar até metia o Martim no lugar do Pérez. Mas eu, então, Pérez, os dois Pérez na defesa, mais um Arcano, e depois o João Mário e o Moura, o Varela e o Fábio, o Mora, e não quero PP, pá, foda-se, já estou farto. Portanto, vai ser o Mora, o Samu e quem mais? O William Gomes magoou-se, não é? Para uns tempos. Vou dar uma oportunidade ao Gonçalinho para chatear os nossos ouvintes. Acho que não ficam muito chateados, como é a troca pelo PP. Exato. Neste momento também não há mais. Neste momento é uma coisa ou outra. Muito bem. Olha, mais notas de rodapé, outras coisas que queiram falar, alguma coisa, antes de encerrar aqui o episódio. Estava a tentar ver. Acabou no handball, não é? Hoje já fomos com o careco. Jogo equilibrado, ali mais ou menos até 10 minutos do final. Em que eles vamos a ganhar 28-26 e depois levamos 5 gols seguidos. Estava equilibrado, conseguimos ter aí dois gols hoje, por acaso vi o jogo todo. Mas eles aparentemente mais fortes. Sim, aparentemente na prática. Eles já perderam com o Benfica esta época, não é? Sim, mas só isso é que nos pode safar. E mesmo isso... Ou ir lá ganhar por mais 3 agora. Acho eu, não sei. Eu estava a ouvir a certa altura, não vi o jogo todo, mas eles estavam a dizer a certa altura que
O que desempata não é os golos, mas é a classificação da primeira Da fase. primeira volta. Sim. E, portanto, então já fomos. Então, por isso é que eu estava a dizer que já Eles fomos. basicamente estavam a dizer que ou ganhávamos ou íamos caralho. Portanto, eles já fizeram ou a seja, festa, mais ou menos. mesmo ganhando em Alvalade, não somos campeões, a não ser que o Benfica ajude. Coisa que não parece ser possível. Então Nem aí temos muita coisa para falar. Olha, falamos de basquete, né? Ganhamos a meio da semana, porque o vôlei também foi mau. A equipa B pode sair após meses e meses da zona de descida. Passar dois, Portimonense e Passos. Ferreira. Certo, seria uma vitória muito importante. No entanto, é um jogo fora contra a Oliveirense, mas é uma equipa que a Oliveirense acho que foi uma equipa, se calhar agora com a última vitória mudou. Mas houve ali uma altura em que só havia uma equipa pior que nós a jogar em casa, e era exatamente o Oliveirense. Pronto, então amanhã encontramos-nos aonde? Para estar lá às 3h30. Bilhete a 2,5€ à Vamos partida, juntos, no continente. Deve ser barato. Mas não Está contes feito. comigo, Lamas. Não? Muito bem. Estás habituado a ouvir essa resposta, não é? Vamos então à nossa vida. Depois combinamos nós. É isso. Fiquem bem. Regressamos então para a semana, sexta-feira. Para a semana vou estar de férias, portanto, no Boa Dragão. Vou estar nos Açores. Fiquei aqui já a nota. Também temos que ver como é que vamos gravar, mas pronto. Pois eu também já devo estar lá para trás do monte nessa altura. Ainda não. Vou ver como é que vou fazer. Se tivessem marcado sábado ainda estava cá, mas anteciparam para sexta. Mas pronto, vemos aí. Sexta eu acho que é às 6h, portanto. Sim. À partida na sexta. É isso. Logo se vê. Sim, em princípio, por mim. Mas então podem estar mais limitados, não é? É isso em termos de net e de gravação. Mas logo se vê. Eu acho que vou estar nas flores, portanto. Flores aquilo deve ter uma rede fantástica. É. Ui. Começa a botar mesmo nas flores. Isso pode ser mesmo um problema. É aí no Luanete, portanto. Convém que o telemóvel funcione. Ok. Mas logo se vê. Tá bem. Abraços então, fiquem bem. Um abraço, boa semana. Tchau. E Madjer pode ter o golo, o remate e... Golo só do Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.